Abra sua Bíblia, Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 3. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 3. Amém, glória a Deus. Nona semana, essa campanha abençoada, onde nós estamos profetizando sobre o nosso 2025. Nós cremos, Deus vai fazer, Deus tem feito e vai continuar fazendo grandes coisas. Amém. Lucas capítulo 3, versículo 21, diz assim o texto: E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Versículo 22, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Podeis assentar, amém? Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Esse é o texto que fala do batismo de Jesus. Esse texto também ele vai marcar a transição do início do seu ministério. Marca o início do ministério de Jesus. Jesus ele é batizado. Jesus vai ao Jordão, onde está João. Jesus é batizado por ele. O texto diz que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus não se batiza porque ele tem pecado ou porque ele reconhece que é pecador, não. Isso reflete que Jesus já está tomando o lugar do pecador. Jesus já está tomando o lugar do pecador. E ele se batiza e depois ele vai dizer para João que é para cumprir a justiça. O plano e o propósito incluía também o batismo. Ele já estava tomando o lugar do pecador. Fazia parte do seu propósito também passar pelo batismo. Só que o texto vai dizer que quando ele se batiza, ele vai orar. Quando ele ora, o céu vai se abrir. Quando o céu se abre, o texto vai dizer que o Espírito Santo desce. Quando o Espírito Santo desce, o Pai vai falar. Vai falar o quê? Tu és o meu filho amado, em quem me alegro, ou quem me dá muita alegria. Esse texto é muito interessante. Eu quero aplicar esse texto na minha e na sua vida. E até onde o Senhor nos permitir. O texto diz que quando Jesus se batiza, ele ora. Repita comigo, ele ora. Diga com mais força, ele ora. Jesus ora. Jesus teve uma vida de oração ativa. Jesus ele teve uma vida de oração. Jesus teve uma vida. Jesus não teve momentos de oração. Jesus teve uma vida de oração. Quando Jesus ora, o texto diz que o céu se abre. Quando Jesus ora, o céu se abriu. Só teve céus abertos porque ele orou. O que representa céus abertos? Céus abertos, quando a Bíblia nos traz essa expressão céus abertos, ela está nos dizendo que Deus vai derramar alguma coisa. Deus vai fazer alguma coisa. Quando os céus se abrem, Deus vai fazer alguma coisa. Deus vai derramar alguma coisa, aleluia. Mas para que o céu se abre, para que os céus se abram, nós precisamos orar. Ter uma vida de oração. Eu não sei como esteve a sua vida de oração em 2024. Mas em 2025, você precisa orar muito mais do que você orou no ano passado. Em 2025, a tua oração precisa ser mais intensa do que foi o ano passado. Porque a oração nos leva à intimidade. A oração nos faz viver experiências com Deus. A gente quer ter sempre experiências com Deus.
Então, para ter experiências com Deus, eu preciso primeiro ter uma vida de oração em dia. Eu preciso constantemente dobrar os meus joelhos e falar com Deus. Aleluia! Eu quero profetizar sobre o teu 2025. E eu quero declarar pela palavra de Deus, em nome de Jesus, que você vai ter uma vida de oração ativa. Você vai ter uma vida de oração ativa. E uma oração constante nos faz viver céus abertos. Você quer ter um 2025 de céus abertos? Então ore mais, se consagre mais, busque mais, e os céus vão se abrir constantemente sobre a sua vida. Céus abertos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sempre haverá céus abertos diante daqueles que constantemente dobram os teus joelhos. Sempre haverá céus abertos diante daqueles que constantemente dobram os seus joelhos. Aleluia. Quando Salomão ele termina de orar, o Senhor aparece a Salomão e vai dizer: os céus podem estar de bronze, ou seja, os céus podem estar fechados, mas o texto diz, segundo Crônicas 7:14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e me buscar, e se desviar dos teus maus caminhos, o texto vai dizer, então eu ouvirei dos céus. O Senhor vai dizer, é como o Senhor estivesse dizendo, então eu abrirei as comportas dos céus, ouvirei a sua oração, perdoarei o seu pecado e sararei a tua terra. O segredo para uma vida de céus abertos, o segredo para vermos o agir de Deus, o segredo para vermos as bênçãos de Deus sendo derramadas, o segredo para vermos o favor de Deus sendo derramado, é termos uma vida de oração, uma vida de oração, uma vida de contato com o Pai, uma vida de diálogo com Ele, querido. Porque não há céu que fique fechado diante de alguém que ore, tem uma vida de oração ao Senhor. Tem alguém aqui que vai orar constantemente nesse ano? Tem alguém aqui que vai orar em 2025 muito mais do que foi 2024? Então se prepare, porque o teu 2025 será de céus abertos. Aleluia, os céus vão se abrir sobre a sua casa, os céus vão se abrir sobre a tua vida. Deus vai abrir os céus. E quando Ele abre os céus, Ele derrama bênçãos. Quando Ele abre os céus, Ele derrama favor. Quando Ele abre os céus, tem restauração. Quando Ele abre o céu, tem transformação. Quando Ele abre os céus, Ele, aleluia, derrama o seu Espírito. Aleluia. Você se lembra do que vai acontecer em Atos 2? Eles estavam no cenáculo orando e de repente o céu se abriu. De repente o céu se abriu. O que aconteceu? Aleluia! O Espírito Santo desceu sobre eles. Foram vistos sobre eles línguas repartidas como de fogo. Porque quando o céu se abre, o Senhor sempre derrama sobre nós a tua presença. Céus abertos tem aonde há oração. Busca pela presença. Senhor Jesus ora, o céu se abre. Primeiro Ele ora, segundo, os céus se abrem. Terceiro, o Espírito Santo desce sobre ele.
Aleluia. O Espírito Santo desce sobre Jesus. Aleluia. Isso é interessante. Você quer mais de Deus? Você quer ter uma vida cheia do Espírito Santo? É só você buscar. É só você buscar. Aleluia. Quando o Espírito Santo desce, quando nós somos tomados pelo Espírito Santo, quando o Senhor envia sobre nós, e quando o Espírito Santo ele nos toma, quando a plenitude do Espírito Santo em nós, o Espírito Santo, aquele que está caído, fica de pé. Aquele que está desanimado, o Senhor renova. Olha como é importante mantermos uma vida ativa de oração. Aleluia. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele nos enche mais dele. Aleluia. O Espírito Santo, ele nos renova. O Espírito Santo, ele nos capacita. Pedro, ao ser cheio do Espírito Santo, agora não é mais aquele Pedro que negou a Jesus 3 vezes. Ele agora se levanta diante de uma multidão e começa a pregar. Aleluia. Eu quero profetizar que no teu 2025 você vai ser mais cheio de Deus. Aleluia. Quando nós somos cheios de Deus, aleluia, nós somos mais alegres. E ficamos mais dispostos a realizar o que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, você vai ser mais alegre nesse ano. Você vai estar mais disposto. Você não vai andar pelos cantos de cabeça baixa, não. Porque o Espírito Santo vai tomar você. Você vai andar de cabeça erguida. Aleluia, 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 aleluia. Não vai ser qualquer palavra que vai te desestruturar, não. Porque quem é cheio de Deus, não é qualquer palavra que tira você do foco. Não é qualquer palavra que tira você de viver o que Deus tem para a tua vida, querido. As pessoas podem falar o que quiser, mas você vai continuar firme na caminhada. Porque você está cheio de Deus. Você está cheio de Deus. Isso é tão verdade, igreja, porque as pessoas, ao ouvirem na sua língua materna, na sua língua nativa, os apóstolos falando da grandeza de Deus, eles vão pensar, tão cheio de vinho. Aquilo, se os apóstolos, eles não tivessem tão cheio de Deus, a resposta mediante aquilo poderia ser devolver a ofensa. Só que Pedro, ele se levanta para pregar e vai dizer, nós não estamos cheios de vinho, nós estamos cheios de Deus. Nós estamos cheios de Deus, porque quem é cheio de Deus é diferente. Quem é cheio de Deus, ele fala de forma diferente. Quem é cheio de Deus, ele não tem palavra de divisão nem de derrota, não. Ele tem palavra que traz o quê? Traz vida. Ele tem palavra que traz reconciliação. Ele tem uma palavra de vitória. Quem é cheio de Deus é diferenciado. Os apóstolos enfrentaram perseguição. Quem é cheio de Deus é diferenciado. Quem é tomado pelo Espírito Santo, quem se deixa ser tomado pelo Espírito Santo é diferenciado. Por quê? Porque eles são perseguidos. Atos capítulo 4, Atos capítulo 5, eles são açoitados. Vão dizer para eles, param de pregar no nome de Jesus. Mas só que Silvinho, eles estão tão cheios de Deus que eles vão dizer, acaso compete obedecer a Deus ou aos homens? Aleluia. Nós não vamos parar de pregar o nome de Jesus. Nós não vamos parar de pregar no nome de Jesus. Nós não vamos deixar de anunciar Jesus.
Nós não vamos deixar de falar o que o Senhor nos confiou. Nós não vamos parar essa grande obra. Nós não vamos paralisar o que o Senhor nos confiou, porque quem anda cheio de Deus, ele não para, ele não retrocede, ele não recua, ele continua, ele continua, ele continua, mesmo mediante os açoites, mesmo mediante as lágrimas, ele continua a realizar a obra de Deus. Eu quero dizer que no ano de 2025, as palavras contrárias não vão te parar, as fofocas não vão te parar, as crises não vão te parar, a doença não vai te parar, aleluia, nada vai te parar, porque você vai estar mais cheio de Deus, você vai estar mais cheio de Deus. Se você quer sair daqui mais cheio de Deus, levante a tua mão aí, vai querido, levante a tua mão, porque quando você levanta a tua mão, enquanto você adora ao Senhor agora nesse momento, o Senhor te renova, o Senhor te enche, te enche, te enche, para você continuar caminhando. Cadê aqueles que não vão parar? Cadê aqueles que não vão retroceder? Isso é tão interessante. Obrigado. Que eles vão passar por várias coisas, mas por estarem cheios de Deus, eles não param. Eles só querem uma coisa: realizar, fazer a obra. Aleluia, aleluia, aleluia. Eles querem realizar a obra. Por quê? Eles estão cheios de Deus. Cheios de Deus, Atos capítulo 3. Cheios do Espírito Santo, Atos capítulo 3. Ao passar por um homem que pede esmolas, eles vão dizer: não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Eles vão dizer: o que eu tenho eu te dou. Não tem prata, não tem ouro. O que eles têm? Eles estão cheios de Deus. Eles estão cheios de Deus. Se não estivessem cheios de Deus, seriam mais um que passariam por aquele homem. Mas só que quem está cheio de Deus, ele não se conforma em ver alguém prostrado. Quem está cheio de Deus não se conforma em ver alguém prostrado. Se você está cheio de Deus, o que você vai transmitir? O poder de Deus que está exalando em você. Quem está cheio de Deus vai exalar, vai transmitir o poder de Deus que está em você. Está vendo por que é importante você ter uma vida de oração? Quem tem uma vida de oração exala o poder de Deus. Quem tem uma vida de oração exala o poder de Deus. Quem tem uma vida de oração, o que vai ficar evidente na sua vida é o fruto do Espírito. Aleluia, aleluia. É o fruto do Espírito. É por isso que nós precisamos estar cheios de Deus, para fazer a diferença no lugar aonde nós estivermos. E em nome de Jesus, nesse ano você vai fazer a diferença. Por quê? Porque você está cheio de Deus. Você está cheio da presença de Deus. E quando você abrir a tua boca, vai sair vida, você vai levar vida. Você vai transmitir palavras de bênção. Você vai transmitir palavras de ânimo. Em nome de Jesus. Aleluia. Você não vai permitir, quem está cheio de Deus, não permite que a vontade da carne prevaleça. Ainda que esteja difícil, mas a vontade da carne não prevalece por aqueles que estão cheios de Deus. Aleluia. Quem está cheio de Deus, ele não se deixa guiar pela aparência, porque ele não anda segundo a carne, ele anda segundo o Espírito. Aleluia. Você vai andar segundo o Espírito. Você vai andar segundo o Espírito. Aleluia.
aleluia, quando a carne quiser dominar você, porque você tem uma vida de oração, você vai dizer: eu não vou seguir aquilo que a minha carne está dizendo, eu não vou andar segundo os meus impulsos humanos, não. Eu deixo, aleluia, eu vou andar debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus. Aleluia. O Espírito Santo desceu sobre ele. Em quarto lugar, ouviu-se uma voz do céu. Aleluia. Quando nós oramos, os céus se abrem. O que acontece também? O Senhor fala. O Senhor fala. O Senhor olha para mim. O Senhor responde. O Senhor responde. Quem sabe no ano de 2025 será o ano da resposta de Deus para você. Quem sabe no ano de 2025 aquela oração que você fez alguns tempos atrás, quem sabe no ano de 2025 vem a resposta de Deus para você. Quantos aqui aguardam no Senhor uma resposta dele? Você quer ouvir Deus falar? Você quer ouvir Deus falar ao teu coração? Ei, então ore ao Senhor, clame ao Senhor. A palavra vai dizer: clame a mim e responder-te-ei. A resposta é uma consequência de quem clama. Então, quem quer ter resposta de Deus, precisa clamar a Ele. Ouviu-se uma voz dos céus. Quando os céus se abrem, tem resposta. A voz de Deus. Aleluia. Deus, Ele fala de muitas maneiras. Deus, Ele fala de várias formas. Você se lembra do que uma vez o Senhor vai dizer aos irmãos de Moisés? Os irmãos de Moisés se levantaram contra Moisés, dizendo: o Senhor só fala com ele, o Senhor fala também conosco. Só que o Senhor vai chamar Arão e Miriam para ter um tete a tete com eles e vai dizer: tem gente que eu falo através de sonhos e de revelações, mas só que com o meu servo Moisés é diferente. Eu falo com ele face a face, como alguém fala com o seu amigo. Porque o Senhor falava com Moisés face a face, porque Moisés buscava o Senhor. Êxodo capítulo de número 33, o texto vai dizer que Moisés constantemente armava a tenda fora do arraial, que se chamava a tenda do encontro, e ali o Senhor via e falava com ele face a face. Aleluia. E diariamente nós precisamos também de um lugar aonde nós vamos nos encontrar com ele, em um lugar aonde nós vamos conversar com o Senhor. O nosso problema é, o Senhor, Ele não deixou de falar. O nosso problema é, nós é que não falamos mais com Ele. Nós é que deixamos de falar com o Senhor. Se Hebreus vai dizer, se a palavra vai dizer, o mesmo ontem é o mesmo hoje e é o mesmo que será amanhã, Deus não muda, não há sombra de variação nele. Se hoje nós dissemos, Deus não se revela hoje como se revelava antes, será que o problema está no Senhor? Eu já respondo, não, o problema não está no Senhor.
O problema está é que essa geração é que deixou de falar com o Senhor. Essa geração é que tem deixado de se comunicar com Deus, de orar com o Senhor, de buscar ao Senhor. Porque antes nós éramos mais sensíveis à voz de Deus. Porque antes o Senhor se revelava mais a nós. É porque antes nós dobrávamos mais os joelhos, nós orávamos mais ao Senhor, buscávamos mais ao Senhor, falávamos mais com o Senhor. E o que aconteceu? O problema é o que acontecia no tempo dos juízes. Se levantava uma geração que não buscava o Senhor, não conhecia o Senhor. Eu creio que há também uma responsabilidade para nós, para aqueles que são mais antigos. Nós precisamos ensinar a uma nova geração que está se levantando a buscar o Senhor. Se lembra do que vivíamos lá atrás? Se nós queremos ver essa nova geração que está se levantando vivenciar em Deus as coisas que nós vivenciávamos, nós precisamos ensinar a elas a buscar o Senhor como nós buscávamos no passado. Nós precisamos ensinar a eles a ter uma vida de oração ativa como tínhamos no passado. Então o problema nunca foi em Deus, porque Isaías vai dizer que a mão do Senhor sempre está encolhida. Não está encolhida, perdão. A mão do Senhor não está encolhida. A mão do Senhor sempre está erguida para que possa salvar. E os ouvidos dele não estão surdos para que não possam ouvir. O problema sou que eu é que crio uma barreira. Agora, quando eu me aproximo de Deus, quando eu oro a Ele, Ele responde, Ele me ouve. Quando eu oro ao Senhor, aleluia, Ele se revela a mim. Você se lembra de Atos capítulo 12? A igreja orava, a igreja clamava por Pedro. O Senhor ouviu a oração da igreja, o Senhor respondeu a oração da igreja, enviando um anjo para buscar Pedro na prisão, enviando um anjo para libertar Pedro da prisão. Eu quero dizer para a igreja nessa noite: o Senhor não mudou. O mesmo que se revelava no passado, o mesmo que falava no passado, o mesmo que agia no passado, Ele quer continuar agindo hoje. Ele quer continuar falando hoje. Ele quer continuar se manifestando hoje. Mas eu e você precisamos buscar ao Senhor de forma fervorosa e constante. Fervorosa e constante. Fervorosa e constante. É com fogo e constantemente. Se buscarmos ao Senhor de forma fervorosa e constante, Ele vai se revelar a nós. Ele vai falar aos nossos corações. Adore, 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 adore ao Senhor. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Em nome de Jesus, no ano de 2025, você vai buscar ao Senhor de forma fervorosa e constante. Fervorosa e constante. Estou em meio aos problemas, mas eu vou buscar o Senhor com fervor e com perseverança. Com fervor e perseverança. Vou terminar. Repita comigo: com fervor e com perseverança. Em nome de Jesus eu quero profetizar. Minhas criancinhas de Jesus, levanta a mão assim, criancinhas de Jesus. Veremos nas nossas crianças fervor e perseverança. Estenda a tua mão em forma de receber, mocidade e juventude. Veremos no meio da juventude fervor e perseverança. Oh meu Deus, levante as mãos, mulheres. Eu quero profetizar sobre as mulheres da igreja. Veremos, eu sei que eu estou falando para mulheres que oram muito, mulheres que são referência de oração. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, mulheres. Em 2025, vocês vão orar muito mais do que vocês oraram nesses anos todos. Nós veremos nas mulheres da igreja fervor e perseverança. Homens da igreja, levante a sua mão, homens.
Levante a sua mão, porque nós veremos no meio dos homens da igreja perseverança e fervor. Ministério da igreja, levante a tua mão. Obreiros de púlpito, levante a tua mão, porque nós veremos o ministério, fervor e perseverança. Toda a igreja levante a tua mão, toda a igreja levante a tua mão, porque em 2025 nós vamos ver fervor e perseverança. Levante a tua mão para o céu e adore. Levante a tua mão para o céu e adore. Veremos o fervor e a perseverança. Termino agora. Se coloca de pé, igreja. Veremos o fervor e perseverança. Aleluia. Aleluia. Fervor e perseverança. Fervor e perseverança. Guarde essas duas palavras, igreja. Em 2025 nós veremos constantemente fervor e perseverança no meio da igreja. Uma igreja que busca constantemente. Uma igreja, quando tem fervor e perseverança, nós veremos uma igreja que busca constantemente. Não é um ou outro culto que nós... Tem culto que está mais cheio, tem culto que está vazio. Não, a gente vai ver todo culto aqui cheio, porque vai ter fervor e perseverança. Aí, meu pastor, quando começar a adoração, porque onde tem fervor e perseverança, você não fica escolhendo louvor para você dar lugar, não. Você não depende de alguém com o microfone na mão para você dar lugar, não. Você não depende de estar tudo bem ou estar tudo mal para você dar lugar, não. Porque se eu depender de alguém com o microfone na mão, de uma canção, ou de alguma outra coisa da minha preferência para eu dar lugar, eu estou condicionando a minha adoração. Eu condiciono a minha adoração. Aí sabe o que tem? Às vezes alguém, que quando alguém está pregando, ele está lá embaixo conversando, está condicionando a sua adoração. Só que quem é perseverante, só quem é cheio do fogo, eu quero declarar algo aqui. Cadê os obreiros aqui? Levante sua mão. Os obreiros da casa. Há essa responsabilidade sobre vocês também. Os obreiros da casa. O obreiro que ele é fervoroso e perseverante, no meio da pregação você vai dar um voo lá embaixo. Quem estiver conversando você vai mandar subir. Você vai dizer, está na hora da palavra. Anabaçu e andará. Tem gente que está lá vigiando o banheiro, tem gente que está lá trabalhando, tem gente que está lá na sala das crianças, tem gente que está lá na porta vigiando os carros, tem gente que está lá vigiando a porta, agora tem gente que está voando. Agora o obreiro que é fervoroso, ele vai lá. Ele vai dizer, vamos subir, porque o mesmo fogo que eu estou sentindo, eu quero que você sinta também. Aleluia, aleluia. Está preparado, obreiros, para cobrar em amor aqueles que ficam voando na igreja? Eu estou dizendo em amor. A partir de domingo você vai fazer isso. Os obreiros à escala. Nós teremos uma igreja tão fervorosa que vai ser uma igreja diferenciada. Agora, qual era a voz de Deus? Tu és o meu filho, em quem eu tenho alegria. Quando nós temos uma vida de oração ativa, quando os céus se abrem sobre nós, quando a busca por Deus é constante, quando nós temos uma vida cheia do Espírito Santo, quando nós ouvimos a voz de Deus, nós alegramos o coração do Pai. Nós alegramos o coração do Pai. Em nome de Jesus, coloque a mão no teu coração nesse momento. O teu 2025, a tua oração será mais constante.
alegraremos o coração de Deus com as nossas atitudes em 2025. Em nome de Jesus, nós iremos a nossa área espiritual dar uma alavancada, porque nós estaremos mais cheios de Deus, andaremos debaixo da direção de Deus, seremos guiados pelo poder do Espírito Santo, veremos, aleluia, a vida sair de nós, levando a vida de Deus para outras pessoas. Se prepara, porque o teu 2025 será diferente. Se prepara, porque você não vai ser mais o mesmo. Se prepara, porque você não vai ser mais o mesmo. Se prepara, porque o teu em 2025 será um 2025 de céus abertos. E se você deseja isso, aplauda o nome do Senhor.